lugar do livro não pude estar aqui com vocês, porque devido ser uma aniversário da minha sobrinha, né? E é à tarde, foi à tarde até a noite. E aí quando é assim, a gente preza muito por esse relacionamento, até porque nós queremos ter uma família e os parentes que amam a Deus e entendem que a gente sabe separar o momento de ir para a igreja e o momento da gente também festejar o único dia que eles reservam para estar celebrando a vida. Então eu sempre falo o seguinte para minha esposa e filha, mas é um dia, irmão. É um dia da vida, entendeu? Isso não vai fazer mais crente nem menos crente. Isso não tem nenhum problema. O que não pode é ser diariamente, né, pastor? Ficar diariamente é tudo. Aí tudo que se tem, se pode, aí quer colocar, entendeu, como primeira coisa e esquece do Mas vamos abrir nossas Bíblias. Em Josué, vou usar mais um pedacinho. Josué 24. Josué 24. Agradecemos também, pastor, por essa oportunidade. E acredito que Deus tem coisas novas para a igreja, né? Acredito que quando Deus. Eu me lembro que quando Deus despertava o meu pastor Lindolfo, às madrugadas, é porque Deus queria fazer coisa nova na igreja. Graças a Deus. Então, isso é muito maravilhoso, porque quando eu vejo isso, no que aconteceu no coração do pastor, eu vejo o pastor Lindolfo, meu primeiro pastor, quando Deus queria fazer uma coisa nova, né? Despertava ele para orar 4, 5, 6 horas da manhã lá, né? Orar lá, buscar a Deus. Graças a Deus por isso. Aleluia. Josué 24, acompanhe comigo aí, que diz assim: Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse então a Josué, a todos o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da lei do rio e o conduzi por toda a terra de Canaã. Também multipliquei sua descendência e dei Isaque dei Jacó e Isaú dele em possessão o monte Seir. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito como aquilo que fiz no meio deles, e depois os tirei de lá. Depois que tirei os vossos pais do Egito, vieram ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com os carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Quando clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e o cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois de habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do rio, do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei na vossa mão, e possuíste a tua terra, assim o destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E quando vós, passando o Jordão, vieste a Jericó, pelejaram contra vós, homens de Jericó, e os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, os heteus, os gittazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os entreguei na vossa mão, pois enviei lesões diante de vós, que os expulsaram diante de vós, como aos dois reis dos amorreus, não com a vossa espada,
E eu vos dei como a terra em que não trabalhasse, a cidade que não edificasse, e habitais nelas, e comeis de vinhas e olivais que não plantasse. E agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os que serviram vossos pais além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. Mas se vos parece mal a servir ao Senhor, escolhi hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe esteja de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é quem nos faz subir e nos faz subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, a quem fez esses grandes sinais e aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, mesmo os amorreus que moraram na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus, santo é, Deus zeloso, que não perdoará a vossas transgressões nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a Deus estranho, então Ele se tornará a vós o mal, e vos consumirá depois de vós ter feito o bem. Disse então o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. E Josué, pois, disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo, e que escolheste ao Senhor para o servir. Responderam eles: somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué: deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia um pacto com o povo, e lhe deu leis e ordenança em Siquém. Amém. Eu queria nessa noite pegar o verso de número 12, que diz assim: vos liguei testemunhas diante de vós, que expulsaram de diante de vós, como aos dois reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Eu queria nessa noite pensar nessa noite sobre: não foi por meio de nós. Não foi por meio de nós. Quando nós olhamos aqui novamente esse texto, que eu já propus um pedaço aqui, nós vemos que no verso 1, Josué chama 5 classes de pessoas. Olha aí, 5 classes de pessoas. Ele chama tribos, ele chama anciões, ele chama cabeças ou família, depende da versão, juízes e oficiais. Olha aí, aqui ele já traz uma convocação para 5 classes sociais até então. E alguns chegam a dizer que, como o povo era muito grande nesse período, já na proporção de quase mais de 3 milhões, então não tinha como Josué, na verdade, reunir todos os povos. Então a ideia que o texto propõe, alguns falam, é que Josué então entende que ele, falando com os cabeças de tal representação, né, da representação que até aqui tem social nesse período, eles teriam então a responsabilidade então da difusão ou da continuidade de expandir a verdade e o mandamento da Torá ao coração daquele povo. Então, aí você vê aqui que Josué, então, ele tem uma responsabilidade de entregar para pessoas do quais tem uma representação muito
séria até naquele período. Mas aí você olha aqui no texto ainda, aí Josué narra não só isso, mas narra para essas pessoas, porque até então também vamos pensar no seguinte, que quando Josué está tomando aquela, como a gente podemos dizer, que é a promessa de estar conquistando a terra, lembra-se de que teve um período em que houve um certo povo que se fez de mendigo, foi isso? Se fez de mendigo, e de repente, para dizer que era de longe, aí Josué fez a aliança porque não consultou o Senhor, e esse povo passou também a fazer parte do povo. Então, havia uma certa preocupação então de Josué também, devido a essa mistura que já estava acontecendo nesse momento. E não só isso, nós temos aqui também a questão de que eles estão numa terra cananeia, e não esquecendo de uma coisa, irmãos. A verdade é que Deus está dando a terra para o povo, porque pelo fato de que essa nação cananeia, ela já tinha subido o seu juízo e a sua reprovação até o nariz de Deus. Deus já não aguentava mais a reprovação até então da cultura cananeia. E aí Deus faz o seguinte: Deus entrega essa terra e essas nações diante do seu povo. Mas o mais triste é que Deus ainda, mesmo julgando o pecado desse povo cananeu, mas Deus também já entendia que a própria nação, mais futuramente, mais à frente, cairia no mesmo laço, no mesmo pecado, cairia na mesma contradição dessa nação. E era essa a preocupação que Deus estava fazendo até então. Era isso que quando então a gente olha aqui, o Josué está agora imprimindo no coração desse povo. E quando nós vamos olhar aqui, então, nós olhamos também três pontos principais também que existe aqui no contexto, que além desse povo também está sendo julgado, os cananeus sendo julgados, perdendo a terra, outro povo tomando a posse da terra, mas também Deus tinha uma outra preocupação, porque tinha um fator muito importante aqui. Primeiro, que ele está tratando com uma nação que ela é gerada de um pai que vem da idolatria. Olha que interessante, que vem da idolatria. Então, quando nós passamos a pensar aqui sobre a questão da idolatria, existem três pontos que Deus precisa tratar até então da nação. Primeiro, Deus precisa tratar os ídolos do lar. Os ídolos do lar. Que até então, quem era o chefe de família, quando você pega a cultura, existia então o pai é o líder, então o pai tinha, na verdade, o seu ídolo do lar, do qual você só poderia seguir outro Deus se você saísse de dentro da casa do seu pai. Vocês vão ver isso quando você vai ver lá em Labão, lá quando uma das filhas de Labão pega o ídolo de Labão e fala, mas ela roubou o ídolo do lar. Olha aí. Então aqui, quando Josué está tratando também desse primeiro ponto, dos ídolos do lar até então, que havia como cultura. E eles estavam inseridos nessa cultura. E não só isso também, o segundo nível, que é o ídolo regional também, o ídolo regional. E não só isso, tem o ídolo nacional. E se nós pegarmos hoje e transferirmos para hoje, aqui, para os dias atuais modernos, nós temos hoje pessoas que têm o ídolo do lar, nós temos hoje regiões que têm os seus ídolos regionais, e nós temos também um ídolo nacional hoje, dentro da nossa nação, que é venerado. Então percebe-se que a preocupação em que Josué está tendo com a nação
no coração dessa nação a lei e a Torá para eles. Mas aí você olha aqui também, ele começa também a propor para eles dizendo o seguinte: olha aqui, tem uma promessa, foi feita uma promessa lá para os seus pais. E sabe uma coisa que eu estava ouvindo esses dias, de alguém que eu acompanho e fico pesquisando? Que nós podemos adquirir promessas sem presença. Você já imaginou se adquiriu promessa de Deus sem presença? E se a gente pensar nisso, existe muita gente que está adquirindo promessa, está vivendo promessa, está desenvolvendo promessa, está desfrutando promessa, mas está sem a presença de Deus, está sem vida com Deus. E Josué estava preocupado com isso. Josué está dizendo assim: a promessa já foi feita para vocês, vocês conquistaram, mas agora vocês precisam tomar cuidado para manter a presença de Deus com vocês. A presença de Deus deve estar continuamente com vocês, por onde vocês andarem, por onde vocês caminharem, porque se vocês tiverem a presença de Deus, vocês não serão abatidos, vencidos, e não serão prisioneiros de ninguém. Então, percebe-se o seguinte: existem muitas pessoas hoje que estão vivendo promessa, mas sem presença. E isso é muito preocupante hoje. E aí eu faço uma advertência para você nessa noite. Como você está vivendo a promessa de Deus em sua casa? Como você está vivendo a promessa de Deus em sua casa nessa noite? Como você está vivendo a promessa de Deus no seu casamento? Como você está vivendo a promessa de Deus lá na criação dos seus filhos? Como você está vivendo a promessa de Deus lá na vida profissional? Como você está vivendo a promessa de Deus lá no meio acadêmico? Porque nós, eu e você, podemos estar desfrutando da promessa, mas sem a presença de Deus, sem Deus estar conosco. E era isso que Josué não queria, que ele somente tivesse a promessa, mas ele tivesse a promessa e a presença também, para que a promessa contagiasse os idólatras, contagiasse aqueles que não eram do povo de Deus. E eu vou dizer para você nessa noite, meu irmão, a vontade de Deus é que a tua casa, é que a tua família, é que a minha, tua casa, a tua família, ela seja algo da presença de Deus, algo da ação de Deus, algo da virtude de Deus, para que as pessoas vejam algo diferente lá na minha casa, lá na tua casa, lá no meu casamento, lá no teu casamento, lá na criação dos meus filhos e na criação dos seus filhos. Essa é a diferença. E aqui ele precisa pedir para que eles verifiquem pontos no quais pode fazer uma ruptura entre eles e Deus. E não são coisas muito grandes, não, irmão. São coisas pequenas. São coisas pequenas. E se você for olhando o texto, na verdade, sabe o que na verdade Deus fala? Vocês não vão me servir, na verdade. Na verdade, vocês não vão me servir. Vocês estão fazendo parte, mas vocês não vão me servir. E vocês não vão me servir, vocês vão trazer para vocês mesmo o juízo que eu não quero. Me faz lembrar de uma certa irmã que muitas vezes, uma certa irmã, quando ela estava caminhando na fé, eu era diácono, isso, e ela tinha feito um pacto, ela tinha feito uma aliança com Deus, e ela fez um voto com Deus, dizendo que se Deus a autorasse lá na época, que ela ia evangelizar, ia fazer visita, ia fazer tudo isso. Isso é uma verdade, irmão. Isso não é o que eu estou falando, eu conheço ela, e minha esposa me conhece. E aí, o que aconteceu? Deus curou ela. Ainda não era nem crente, ela tem, olha, ela está com 50 anos na fé. Deus curou ela. E Deus curou ela. Sabe o que aconteceu depois que Deus
assim, né, naquele momento: Deus, se o Senhor me curar, eu vou fazer visita, eu vou orar para enfermo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Passou-se um tempo, irmãos. Passou-se um tempo. Sabe o que aconteceu? Ela não fez. E sabe para onde ela foi? Ela foi para o leito novamente. Eu estou falando isso porque eu vi isso. E ela falou isso. E quando ela chegou lá no leito do hospital, Deus disse assim: sabe por que você está aqui? Não é por causa do pecado e punição, não. Foi por causa da sua boca e das suas promessas. E foi aquilo que você disse que ia fazer e não fez. E hoje eu estou trazendo você aqui para você fazer uma reflexão, para você pensar no que você fez. Porque eu não queria nenhum voto seu. Eu não queria nenhuma fala precipitada. Mas isso é para você entender que muitas das vezes o que você fala, você precisa aprender a cumprir, aprender a levar a sério o que fala comigo. Aí tem muita gente que às vezes nem é pecado, nem iniquidade, mas é aquilo que sai da boca dele, é aquilo que diz, é aquilo que fala. Por isso, irmão, eu falo para você uma coisa: irmão, quando você promete alguma coisa para Deus, leva a sério. Quando você encaminha alguma coisa, leva a sério. Sabe por quê? Porque Deus vai cobrar, porque foi espontâneo, foi voluntário, foi você que disse, não foi Deus que cobrando você. E aqui essa nação, Deus saberia disso, e não era isso que Deus queria para eles. Tem muitos casamentos, irmãos, tem muitos lares e famílias que estão infragelos e frangalhos hoje. Não é por causa de muitas vezes da falta de proteção de Deus, é muitas das vezes por falta de compromisso, responsabilidade e de temor com quem ele fez um pacto diante de Deus. E aí a gente está orando, e a gente está jejuando, a gente está fazendo isso, Deus fazendo: não vou te ouvir. E não é de novo, porque Deus quer ouvir da pessoa, porque Deus quer ouvir daquele que fez a promessa, aquele que foi precipitado. É ele que tem que fazer a confissão. E quando isso não acontece, a pessoa fica padecendo, fica sofrendo, e vai ter muita oração, muito jejum. Pode orar, pode fazer campanha, e falar: não vou ouvir, porque eu quero que a pessoa que disse que ela se retrate comigo. Sabe outra coisa, irmãos, que é interessante? Que quando você faz uma promessa diante de Deus, tudo que você prometeu diante de Deus, aí vai começar a vir coisas ao contrário para você não fazer. Eu já vi gente dizer: Deus, se o Senhor abre uma porta para mim, que eu não preciso fazer hora extra, e eu venho na igreja, eu estou feliz. Aí Deus vai lá e abre a porta. Aí depois de 3, 4, 5 meses, do nada, aí vem, a empresa começa a crescer, aí precisa de fazer hora extra. Não foi lá fazer hora extra. Aí sua mãe: eu tenho que construir, eu tenho que aumentar. Ixi, eu vou comprar um carro novo. Lembra que quem falou para Deus abrir a porta foi quem? A pessoa que disse assim: eu não vou comprometer Deus no culto, eu não vou comprometer a liderança, eu vou Deus. Aí que eu vou fazer com mais afinco, aí que eu vou fazer com mais, sabe, com mais vontade, com mais vergonha. Deus falou: é isso mesmo, Júlio? Você que está dizendo, você que está falando. É isso mesmo? Não, Deus, é isso mesmo. Nós estamos juntos, Deus, é isso mesmo que a gente quer. Beleza. Aí Deus vai lá e abre uma multinacional. Aí Deus abre uma multinacional, aí você começa a crescer, aí você começa a ser solicitado, aí daqui a pouco, qual é a primeira coisa que você compromete? É a igreja, é a liderança. Para que eu vou tocar? Para que ser baterista? Para que ser tocador?
se enveredar para o financeiro. Seria pecado? Não, a questão não é pecado. A questão é o compromisso que você faz. É o que sai da sua boca. É o que você diz para Deus. E é isso que Josué está alertando o povo aqui, dizendo: olha, vocês estão já estabelecidos, vocês estão com a herança nas suas mãos. Mas e agora? Como agir? Como se comportar diante de Deus? E eu quero tratar para você nessa noite, irmãos, que muitas das coisas que nós temos e conquistamos, aí ele fala, aí é interessante quando eu digo o verso 12, porque o verso 12, o que eles conquistam não é através da estratégia militar que eles têm, não é através de armas bélicas que eles têm. Você sabia que aqui, esse verso de número 12, Vescões, você sabia que isso é um dos exércitos de Deus? E quando Deus está falando aqui no verso 2, eu mandei Vescões, e interessante que Deus falou assim, que Deus mandou Vescões sobre duas nações mais poderosas, do qual eles não precisaram batalhar, eles não precisaram guerrear. Sabe quem guerreou para eles? Foi os Vescões. E se você pegar no Êxodo, você vai ver também que no Êxodo, quando você pega as 10 pragas ali também é considerada um dos exércitos de Deus. Pode ir lá e você falar em Joel, Deus falou assim, eu mandei o meu exército lá para nós. Então Deus tem os seus incêndios como exército. Deus tem os seus exércitos como seu exército. Deus mostrou assim, eu não precisei de vocês para derrotar as duas nações poderosas. Eu não precisei de vocês, mas eu quis e gostei de vocês e entreguei essa terra em suas mãos para você ver o quanto eu quero que vocês sejam estabelecidos como povo meu e como herança minha. Era isso que Deus estava querendo mostrar para eles aqui. Não foi vocês. Vocês não tinham condições de vencer essas duas nações poderosas. E eu nem precisei de muita coisa. Só precisei de mandar Vescões, do quais essas nações foram derrotadas. E hoje, aonde vocês estão pisando, onde vocês estão conquistando aí, onde que é seu pedaço de terra aí, foi porque eu escolhi vocês como propriedade minha, como pessoas minhas, como nação minha, como alguém que é objeto do meu amor, objeto da minha escolha, objeto do qual eu quero tratar e quero andar no meio de vocês. Eu quero, nessa noite, eu pergunto para você, nessa noite, Deus tem o seu exército, e que muitas das vezes, irmãos, não depende de nós, não depende de nós. Tem coisas que chegam sobre nós e que nem depende de nós. Nem depende de nós. E aqui, ele só usa bichos para amedrontar, atormentar e fazer com que esse exército seja vencido. Esse é um Deus poderoso. Esse é um Deus tão poderoso. É um Deus, irmãos, que muitas vezes fala assim, parece que Deus fala assim, olha, eu não preciso de você, eu preciso de você. Uma formiguinha que eu usar, eu faço o exército se espantar, uma formiguinha que eu uso. Uma formiguinha que eu uso. Uma formiguinha na minha mão é poderosa. Uma formiguinha na minha mão é poderosa. Uma formiguinha. Então, eu quero dizer para você, Júlio, o que você tem hoje não é
Acho que o texto foi profundo, irmãos. O texto foi profundo. Sobre quando nós somos desleais a Deus. E aqui, quando eu estava estudando uma vez, me veio a escola dominical do domingo de manhã. Veio na minha mente. Que a gente, que muitas das vezes, abandonamos o Senhor, se distanciamos. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus está te chamando para perto, minha irmã. Deus está te chamando para perto, meu irmão, nessa noite. Deus quer tua casa perto. Deus quer teu casamento perto. Deus quer teu filho perto nessa noite. Porque estando perto, está protegido. Estando perto, está guardado. Estando perto, está seguro. Estando perto, nada te atinge. Estando perto, Deus está derramando sobre você a graça que você precisa para você estar caminhando, estar de pé diante dele. Não importa. Mas o fato nessa noite, Deus nos escolhe nessa noite. E Deus nos chama nessa noite para ser povo dele. Minha irmã, meu irmão, a tua casa vai ser a casa de Deus. O teu casamento vai ser o casamento que Deus quer. O teu filho será os filhos que Deus escolheu para ser servo do Senhor nessa noite. Não te preocupe nessa noite. Só aprenda nessa noite e diga para Deus: ó Deus, me lava, me limpa, arranca, Deus, tudo que faz com que eu te abandone. Porque nessa noite, ó Deus, eu quero me entregar nessa noite. Porque eu quero ver, ó Deus, a minha casa, o meu lar, a minha família e tudo, ó Deus, que está ao meu redor, rendido ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando o Senhor e louvando a Deus. Tudo nessa noite. Por isso o nome foi por meio de nós. Não foi por meio de nós. Foi Deus. Que hoje nessa noite Deus está fortalecendo você, meu irmão. Deus está fortalecendo você nessa noite, meu irmão. Porque nessa noite você vai sair revitalizado na sua alma nessa noite. Diante dessa luta, diante dessa angústia, diante desse sofrimento, diante dessa indecisão. Hoje Deus nessa noite está dizendo: não é por meio de você, é eu que faço, é eu que levanto, é eu que faço com que você fique firme na minha presença. E nessa noite, Deus te chama nessa noite para fazer parte do seu exército nessa noite. Deus me cantará abaixo de candarabás. Oriandar abaixo de candarabás. Deus está levantando nessa noite um exército poderoso nessa igreja. Um exército de obreiros, um exército de jovens, de irmãs e de varões nessa noite. Deus está levantando um exército de pessoas que querem ver esse lugar sendo sacudido pela presença de Deus, pela vida de Deus, pela harmonia da glória de Deus essa noite. Mas essa noite, precisamos entender que quando Deus nos chama para conversar conosco, é que Ele quer que a gente reavalie o que a gente falou para Ele. A nossa ingenuidade, o nosso lado afoito, e o nosso lado de precipitado de dizer diante de Deus. Aí Josué disse: vocês não vão, vai ficar pesado para vocês. E aí vocês vão pensar que é o diabo. Aí vocês vão pensar que Deus está contra você, mas não é. É o laço que vocês mesmo provocaram. É o caminho mesmo que vocês escolheram. É a decisão mesmo que vocês fizeram. E o mais duro, irmãos, é que a gente vemos hoje as pessoas que batem na igreja hoje, as pessoas que batem em pastores, as pessoas que batem em liderança,
liderança. Sabe quem são? São as pessoas que muitas das vezes cometeram pecado na igreja. Cometeram pecado, fizeram coisa errada. Eu falo isso porque a primeira coisa, quando eu cheguei em Mato Grosso, eu fui visitar uma jovem, e ela disse assim: aquela igreja não vai crescer. Por que não vai crescer, irmã? Não, porque aquela igreja é isso e aquilo. Mas por que você saiu? Sabe por que ela tinha saído? Porque ela tinha se relacionado com o cara da banda, um homem casado, e estava caído, machucado. Eu disse assim: mas irmã, você precisa de ser restaurada, você precisa de perdão, você precisa de perdão, precisa de reconhecer seu pecado. Mas não, achava que era o pastor, a igreja e os demais membros, quando na verdade foi o próprio laço dela. E tem muita gente que está assim hoje na igreja, o seu próprio laço, a sua própria concupiscência, o seu próprio desejo o tombou, e aí, irmão, quer culpar alguém, quer colocar culpa em alguém. E Deus disse aqui, isso será para o seu mal. Será para o seu mal. Porque você que muitas das vezes se comprometeu comigo. Eu deixei em aberto. Você se comprometeu comigo. E não fez da forma que deveria ser feito. Eu quero deixar aqui nessa noite para você, meu irmão. Deus nessa noite quer restaurar a tua casa. Deus quer restaurar o seu casamento nessa noite. Deus quer restaurar o seu filho nessa noite. Deus quer restaurar a sua saúde nessa noite, irmão, também. Deus quer restaurar a totalidade daquilo que muitas vezes te afeta para servir o Senhor. Deus quer te curar nessa noite. Não sai daqui nessa noite sem ser curado a sua alma, sem ser curado físico, sem ser curado, sabe, a tua casa e aquilo que muitas vezes incomoda o teu coração nessa noite. Receba nessa noite a cura de Deus, pela palavra de Deus nessa noite. Deus está liberando cura na tua casa, irmã, cura no teu casamento, cura na tua vida, cura para você nessa noite. Mas tem uma coisa: não abandone a Deus nessa noite. Controle o seu coração nesta noite e diga a Deus que o meu coração seja totalmente entregue ao Senhor nessa